Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Meus amados, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Samuel, em 2 Samuel, capítulo de número 12. Muito obrigado, meu amado. 2 Samuel, capítulo de número 12, a partir do verso de número 16. 2 Samuel, capítulo de número 12, a partir do verso de número 16. Diz assim a Escritura Sagrada: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta, rei. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Aleluia. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, porque eu jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Feche seus olhos, cubra sua cabeça e vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de infinita graça e bondade, em nome de Jesus nesta noite, fala conosco pela Tua palavra, que esta possa nos edificar, Senhor da glória, que possa nos consolar, ó Deus, também nos exortar, que Tu possas, ó Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, ó Deus, trazer descanso e alento para muitas almas nesta noite pela Tua palavra. Para isso, ó Pai, te pedimos graça do Teu Espírito, para sermos verdadeiramente o Teu canal, o Teu instrumento. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meus amados, nós estamos vivendo esse momento de dificuldade. E não temos como negar, na verdade, o quão cruel tem sido essa enfermidade. O quão cruel tem sido essa pandemia. Até pelos pedidos de oração do nosso pastor vice-presidente, nós vimos e vemos e temos acompanhado todos os pastores, todos aqueles que estão à frente do rebanho, tem visto que Deus tem guardado muitos servos e muitas servas dele. E nós sabemos que há uma dor na vida daqueles que ficam. Há verdadeiramente sentimentos em seus corações, na sua alma, no seu pensamento. Quando eu li esse texto, Deus falou de maneira profunda ao meu coração para responder a um obreiro que havia perdido um pai. Eu buscando em Deus uma palavra para trazer para ele a advinda do próprio Espírito Santo, porque sabemos que nós, como homem, num momento como esse, não temos palavra que conforte a ninguém. Se não vier do alto, se não vier do nosso Deus, só Deus pode trazer o conforto e o consolo de quem, num momento como esse, perde alguém que ama. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que Davi, um homem como eu e você, um ser humano, passível de todos os acertos e erros nesta vida.
um homem que foi chamado por Deus ainda na sua tenra mocidade, que foi ungido por Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo apoderou-se desse servo. Que coisa linda! Grandes foram os feitos de Davi, desde o momento em que ele foi separado por Deus para rei. Mas como homem também sujeito a todas as paixões, como Elias, esse homem também cometeu erros, cometeu falhas, como eu e você também cometemos. O erro de Davi, nós bem conhecemos, algo que marcou o seu ministério, foi o adultério. Porque ele tendo tantas esposas, mas ele pega a esposa de Urias, a saber, Batseba, e ele comete essa transgressão, esse pecado. Ele errou o alvo de maneira tão terrível. Mas, como crente que somos, sabemos que todas as coisas estão nuas e patente aos olhos de Deus. Não se esconde de Deus e nada pode se esconder dele. A Bíblia diz que Deus envia à casa de Davi o profeta Natã. E Deus revela a Davi aquilo que iria suceder-se por conta do seu pecado. Davi está conhecendo agora o que muitos, na verdade, até já ouviram, mas parece que não acreditam muito, a lei da semeadura. De que Deus, no seu amor maravilhoso e misericordioso, Ele permite que eu e você escolhamos o que vamos plantar. Mas na sua justiça e fidelidade, Ele não permite que eu e você escolhamos o que vamos colher. Só podemos colher aquilo que nós plantarmos. E Davi agora ele vai fazer uma colheita. E o profeta Natã, ele vai revelar através de uma parábola, ele vai revelar a Davi que ele cometeu tal transgressão. E a primeira verdade nessa noite para nós é essa: com a medida que eu julgar, eu também serei julgado. Quando ele conta a parábola, fazendo alusão a um certo homem rico, que mesmo provido de muitas ovelhas, mas pega apenas uma em que aquele vizinho tinha. Davi, quando indagado o que deveria ser feito com este homem, ele agora traz juízo para a vida daquele homem, dizendo que ele deva ser morto. E não só morto, mas que ele deva pagar 4 vezes mais aquilo que ele tinha tomado daquele homem. E nós vemos Deus agora trazendo juízo sobre a vida de Davi. E nós não nos alegramos com isso, porque na verdade, quando nós pregamos que Deus é paz, que Deus é amor, mas Deus também é justiça, raramente queremos essa justiça nesse sentido para nossas vidas. Muitas vezes somos ávidos para julgar, como Davi foi. Ele foi apressado e sem misericórdia para dizer o que deveria ser feito com aquele homem da parábola. Mas quando ele descobre que ele era esse homem, então ele usa de misericórdia para consigo mesmo. E o bonito é que Davi, nesse momento, ele faz algo muito interessante. Ele reconhece que ele pecou contra Deus. Aleluia. A resposta de Deus vem de imediato para Davi. Natã ainda relatando o que aconteceria. Davi diz assim: Deus também te perdoou e não ceifará a tua vida. Todavia, a criança que foi gerada neste pecado, ela morrerá. Quando Davi, ele ouve agora esse decreto de Deus, e sabendo que aquilo que Deus decreta é irrevogável, ninguém pode mudar. A Bíblia diz que Davi agora, ele levanta um propósito no seu coração. Ele vai clamar a Deus, porque Davi entende que Deus é misericórdia. Quem crê que Deus é misericordioso nessa noite? Ele entende que Deus é misericordioso e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E ele começa reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado, mas entendendo que aquela criança, ela não tinha pedido para nascer, ela não tinha culpa do erro que ele tinha cometido. Ele vai agora clamar a Deus, e ele vai clamar a Deus de uma maneira profunda. Muitos talvez diriam que Davi foi melancólico, que Davi foi extremo na sua maneira de buscar a Deus, que talvez não fosse necessário ele deitar-se no chão, como a Bíblia diz, pôs-se em terra e clamar a Deus e jejuar durante tanto tempo, 7 dias, e não falar ali com ninguém, e ter naquele momento somente o
seus olhos, o seu coração, a sua alma, o seu espírito voltado em clamar a Deus por misericórdia para que aquela criança não morresse. Porque tem muita gente, meus amados, que também pensam assim nos dias de hoje. Tem muita gente que não entende, não compreende que dentre nós tem muitas pessoas com o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. São pessoas que talvez julgariam a Jairo porque se ajoelhou diante de toda uma multidão, não ligando para aquilo que ele humanamente representava, ou aquilo que ele representava como um príncipe da sinagoga, mas pelo fato de se humilhar diante de Jesus. Talvez muitos dissessem que não era necessário, como muitos talvez dissessem que não fosse necessário o que Maria fez na casa de Lázaro em Betânia, quando quebra um vaso de alabastro de puro unguento, de nardo puro, e ali naquele momento derrama sobre os pés de Jesus, aleluia. Porque assim como Judas, em que Jesus para ele valia apenas 30 moedas, mas para ela aquilo que aos olhos de Judas valia 300 denários, para ela não era nada, porque o que Jesus tinha feito por ela era infinitamente superior a qualquer coisa que ela pudesse ofertar. Mas sempre haverá críticos, sempre haverá pessoas que julguem a minha e a tua maneira também de adorar e de se derramar na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, simplesmente adore, aleluia, adore, assim como o Espírito Santo te conduzir em adoração. Pastor, eu tenho sentido desejo de ser mais sincero diante de Deus, de não rasgar somente as minhas vestes, mas de rasgar o meu coração. Eu tenho sentido desejo de entender e externar aquilo que os homens não vê, mas que Deus conhece no oculto do meu coração. Eu quero externar, não só em palavras, mas eu quero externar também por atos, esse sentimento que está dentro de mim, de um verdadeiro adorador, que não tem reservas para adorar o Senhor, que não tem reservas para buscar o seu santo nome, que não tem vergonha de externar o sentimento e a alegria e a fé que eu tenho na pessoa bendita dele. Davi era um homem quebrantado, e ele se derrama na presença de Deus. Ele está clamando pelo filho que está doente, pelo filho que está enfermo. Meu amado, é hora de entendermos que há um Deus que conhece o nosso deitar, que conhece o nosso levantar, que conhece no nosso coração a angústia, o sofrimento, a esperança, mas também a fé que está em nossos corações. Ele sabe que muitas vezes a vergonha, aquelas palavras que não podem ser proferidas porque traz vergonha, mas o seu Espírito intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Então qual foi a última vez que você clamou, que você buscou, que você se derramou na presença do Senhor, sem estar se importando com quem está do seu lado, de verter lágrimas, aleluia, de chorar na presença do Senhor, de entender, aleluia, que Ele não só é o Senhor da tua vida, mas também é o teu Salvador, aleluia. Ele é o teu amigo fiel, Ele é aquele que não te abandona e que está comigo e contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, pastor, mas eu errei. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que nos torna crentes e o que nos torna espirituais não é a forma como chegamos ao pecado, porque todos pecam. Mas o que nos torna crente é como nós agimos depois de falharmos, depois de cometermos uma transgressão. É por isso que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas o que encobre a transgressão, ele nunca prospera. Há sempre, meu amado, uma raiz de amargura, em que o inimigo de nossas almas, a Bíblia diz que ele é o diabo, ou seja, acusador. Ele vai acusando, ele vai minando o ministério, ele vai minando a espiritualidade, ele vai endurecendo o coração do crente, de sorte que esse não consegue mais se derramar na presença do Senhor. Se tornou um religioso.
Davi reconhece a sua falha, reconhece o seu pecado, reconhece a sua falta. Ele entendeu que Deus lhe perdoou e poupou a sua vida por tão grande transgressão. Davi, na verdade, não foi somente o ato em si do pecado, mas aquilo que iria reverberar pela eternidade. Porque Deus, Ele deixa bem claro dizendo: porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que de ti nasceu certamente morrerá. Davi havia cometido um erro terrível, mas não há pecado que o nosso Senhor não perdoe, aleluia. Quem crê que Jesus perdoa os pecados, levante a sua mão. Desde que sejamos sinceros como Ele, que tenhamos no nosso coração verdadeiramente a intenção e que coadune, corresponda, que haja coerência entre o que está na alma e o que está nos lábios. Davi, ele não clama pelo seu reinado, ele não clama pelas suas vestes reais, ele não clama, meu amado, pelo tesouro, ele não clama pelo trono, pela posição, pelo exército. Ele só diz: Pai, contra ti pequei, não retira de mim o teu Espírito Santo, não tira de mim a alegria da salvação. Quem é feliz porque é salvo em Cristo Jesus essa noite? Só que Davi está clamando pelo seu filho. Quem não clama pelo seu familiar? Essa palavra é para você, meu amado, que vai assistir esse vídeo, que vai assistir, ouvir essa mensagem, que perdeu um esposo, que perdeu um pai, que perdeu um filho, que perdeu um ente querido, aleluia. Mas que antes de partir, você clamou, você orou, você jejuou, você buscou, você se derramou, você se humilhou diante do Senhor pela vida dessa pessoa. Eu aprendi com Davi, porque enquanto ele fazia isso, as pessoas que estavam ali ao seu lado, a saber, os anciões, estavam preocupados com Davi. Estavam preocupados com tão grande quebrantamento. Era algo que estava chamando a atenção deles, estava trazendo uma preocupação. Era algo que aos olhos dele era até, talvez, porque não dizer exagerado. Eles estavam, era de sorte que estava trazendo a preocupação. Mas olha que interessante, quando chega ao sétimo dia, quando chega no sétimo dia, a criança morre. E eles conversam entre si, temerosos de contar ao rei o que havia acontecido. Quem quer ser correio de má notícia? Quem é que quer chegar e dizer que aquele ente querido partiu? Quem é que quer chegar, meu amado, sabendo que essas palavras trará e propiciará o início de uma dor terrível na vida daqueles que estão ouvindo? Eles não queriam ser esse canal. Outra coisa, havia naquele momento talvez uma dúvida na espiritualidade de Davi, que talvez Davi poderia fazer até uma tolice. Assim também eu tenho certeza que muitos também pensaram dessa forma. Mas olha que coisa interessante, quando Davi escuta que eles estão falando baixo, que eles estão cochichando entre si, Davi tem o discernimento que na verdade a criança morreu. E Davi pergunta, indaga: é morta a criança? Eles não têm como se excusar, e eles respondem: sim, rei, a criança é morta. E é aqui que eu quero nessa noite pregar, aleluia, e trazer essa palavra para o meu e para o teu coração. A atitude de Davi depois do não de Deus. Meu amado, ele toma uma atitude que surpreende a todos. Eles não compreendem. Por quê? Porque Davi, ele levanta-se, ele toma banho, ele cinge-se, aleluia, e veste uma veste nova, uma veste limpa, e ele entra na casa do Senhor para adorar a Deus, aleluia. Ele entra na casa do Senhor para adorar a Deus. Mas não só isso, depois que ele assim o faz, ele procura os anciões, chama e pede que eles ponham pão sobre a mesa e come com eles. Nesse momento eles não aguentam de tanta curiosidade e indagam ao rei perguntando: ó rei Davi, nós não entendemos mais nada, nos explique o que acontece, o que está acontecendo
acontecendo? Ele disse: o que é? Quando a criança era viva, tu não comia, tu não ouvia nem a gente falar, tu estava deitado no chão, tu nada fazia. Mas agora a criança é morta e tu entra no templo, depois de banhar-se, depois de vestir vestes novas, tu entra no templo, tu adora ao Senhor e agora tu come pão. Nós não estamos entendendo. E Davi, ele vai esclarecer dizendo: ora, enquanto a criança era viva, eu clamava ao Senhor porque Ele poderia se compadecer de mim e aplicar a sua misericórdia na vida dela. Mas já que aprove a Deus recolhê-la, já que aprove a Deus guardá-la, posso eu porventura trazer ela de volta? Não. Então por que jejuar? Eu não posso, ela não pode mais vir aonde eu estou, mas eu irei aonde ela está. Aleluia. Davi, ele está dizendo: o meu Deus, Ele é poderoso, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, a vida está nas suas mãos e Ele faz o que Ele aprouver, e Ele é digno de toda adoração, independente da circunstância. Pastor, qual é a palavra de Deus para o meu coração que perdi, o meu ente querido? Lava-te, deixa o Senhor te vestir com vestes novas, aleluia. Te ergue e entra no templo para adorar ao Senhor. Adora ao Senhor com todas as tuas forças, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. Entenda, se Deus, e você crê que Deus está no controle, e eu pergunto à igreja: quem crê que Deus está no controle, aleluia? Se Ele está no controle, então temos que aceitar o sim e o não de Deus também para a nossa vida, entendendo que mesmo que seja o não, mas Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável para a nossa vida. Então entre no templo, adore ao Senhor sem reservas. O ato de comer, o ato de adorar, Davi está dizendo: eu vou prosseguir na minha caminhada, aleluia. Deus está dizendo: ainda há uma caminhada para você. Ainda há um percurso por você a ser percorrido, ainda há uma obra a ser realizada pela sua vida. Eu falo não só pelos pastores que partiram, mas eu falo também para muitos obreiros que perderam familiares, que estão abatidos, que clamaram, que buscaram, e parece que há um sentimento que lhe circula, ou que está ali à sua volta, como de uma frustração, porque a sua oração aos olhos dessas pessoas não foram ouvidas. Não, o nosso Deus, Ele está no controle, aleluia. E se Ele quiser guardar, meu amado, ninguém pode impedir. Como se Ele quiser devolver a vida também, meu amado, não tem quem possa impedir a sua ação gloriosa. Salmo 68, verso 20 diz que até os livramentos de morte provêm do Senhor. Mas você que passou por esse processo, repita comigo: e é real. Pode ser melhor: e é real. O presbítero de nossa igreja chegou para mim. Eu estava lá junto com ele no cemitério, a sua mãe sendo sepultada. E eu disse para ele que é hora de vivermos aquilo que nós pregamos. É hora de entender que o nosso Deus, aleluia, Ele é o Senhor desta igreja, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da tua vida, aleluia. Se nós ainda estamos vivos, se isso ainda não chegou à nossa tenda, é porque Deus ainda tem coisas grandes para realizar através da nossa vida, pastor. E quem partiu, preciosa coisa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, aleluia. Em Apocalipse diz, meu amado, que bem-aventurados são os que morrem no Senhor. Por quê? Porque as suas obras os acompanharão, aleluia, e certo são os seus galardões. Então que possamos, meu amado, entender como Davi entendeu, que Ele está no controle, que Ele aprove a Ele guardar, aleluia, que aprove a Ele, meu amado, realizar tal ato, mas que Deus se alegrou da atitude de Davi, de se erguer. Aí a gente entende, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque adorar a Deus quando tudo está bem, meu pastor Osiris Júnior, é fácil. Difícil
você adorar a Deus quando as coisas estão difíceis, quando as coisas, meu amado, quando o silêncio de Deus, ele chega na nossa oração, quando a resposta de Deus, ela não é segundo a nossa vontade, mas que nós possamos aprender com Davi, que nós possamos mesmo em meio a esses momentos, não deixar de adorar o Senhor, não deixar de entrar no templo do Senhor, e de entender, meu amado, que a nós compete apenas agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de viver aquele período com aquele familiar, com aquele ente querido. Escute isso. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou, e com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Repita comigo: perdão de Deus. E eu queria encerrar, porque do tempo, e eu queria falar sobre o perdão. Não só o perdão de Deus, mas o perdão que Jesus, ele determina que eu e você também temos que dar. Que temos que perdoar ao nosso próximo, para que também sejamos perdoados. Alguém chegou para mim esses dias e questionou esse texto sobre o perdão. E se o castigo que foi postergado quando Aminon estupra Tamar, quando Absalão mata Aminon, quando Absalão se levanta contra o próprio rei Davi e depois é morto, como se Deus, na verdade, não tivesse perdoado Davi. Não, o perdão de Deus, ele é perfeito, aleluia. Quem crê que o perdão de Deus é perfeito? Se Deus não tivesse perdoado Davi, ele teria morto Davi. O próprio Natan disse isso. E temos que aprender com o perdão de Deus, que quando perdoa, ele perdoa de verdade. Mas o grande problema no nosso meio hoje, eu quero encerrar com isso. Alguém chegou para mim e disse: pastor, pois eu acho que fulano tem que aprender com o perdão de Deus. Por quê, meu amado? Porque eu pedi perdão a ele e ele não me perdoou. E eu perguntei: por que ele não lhe perdoou, meu querido? Não, pastor, porque eu cometi um erro e me arrependi como Davi. Fui lá, pedi perdão, me humilhei, mas ele não me perdoou de coração. Eu disse: o que te leva a entender que ele não te perdoou de coração? Ele disse: porque ele não anda mais na minha casa como andava. Ele não liga mais para mim como ligava. Ele não me convida mais para estar na sua casa, para participarmos de alguns momentos e nos confraternizarmos como antes. Aí eu disse: meu amado, o senhor está equivocado, ele lhe perdoou. Porque o perdão que temos que liberar é aquele perdão em que não desejamos mais o mal para aquela pessoa. É o perdão em que a sua alegria é a nossa alegria e a sua tristeza é a nossa tristeza. O perdão, meu amado, é aquele em que eu anelo ver o teu crescimento. Eu anelo ver, meu amado, a tua prosperidade espiritual, a tua prosperidade física, a tua prosperidade material. Eu anelo ver o teu bem-estar. Não há nada no meu coração que me leve nem a mais tocar nesse assunto. Isso é perdão. Ele disse: pastor, mas se fosse verdadeiro, todas as coisas que antes eram feitas, seriam feitas novamente. Não, meu amado, aí há uma diferença entre perdão e confiança. Confiança é algo que tem que ser conquistado, aleluia. Quando você reconquistar a confiança desse amado, pode ter certeza, meu irmão, que você vai sentir o perdão de forma plena, aleluia. Mas uma coisa é distinta da outra. Mas Deus, que é misericordioso, o seu perdão, ele é pleno, aleluia. Mas ele conhece a medida perfeita para tratar conosco. Por isso Paulo diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque a gente sempre vai achar um motivo para trazer desculpa para o nosso coração. Quantos não trariam desculpa na situação de Davi? Mas quando somos repreendidos pelo Senhor,
somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Quando Deus ele traz juízo sobre a nossa vida, é porque Ele quer nos aperfeiçoar. Você pode dar glória a Deus nessa palavra? Eu sei que é difícil, mas é uma verdade intrínseca. Nesse self-service que se põe no prato aquilo que se gosta, a palavra de Deus não, meu amado, tudo que está posto é alimento e que nós temos que participar. Que eu e você possamos entender que há um Deus no céu justo e que em Cristo nos justificou, mas que Ele espera de nós atitudes como a de Davi. Então, pastor, em meio a esse sofrimento, em meio a essa luta, o que fazer quando for conosco? O que fazer quando for com alguém que nós conhecemos? Diga o que Davi fez. Tomou banho, levantou-se, ungiu-se, entrou na casa do Senhor, adorou ao Senhor e depois alimentou-se. Repita comigo: a minha vida, pode ser melhor, a minha vida, ela vai prosseguir. Você crê nisso, meu amado? Em nome de Jesus? Você crê que Deus ele vai trazer o alento e vai preencher a lacuna dos corações dos nossos amados irmãos que perderam aquela pessoa que tanto representa e que tão importante é? Você crê nisso? Em nome de Jesus? Então, com a anuência do nosso pastor, vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar. Eu queria que você orasse nesse momento e na tua oração você lembrasse dessas pessoas que enquanto seus familiares estavam lá entubados, ali havia uma esperança, uma expectativa, e eles estavam clamando a Deus como Davi, e buscando a Deus, não porque pecaram, não confunda uma coisa com outra. O texto é apenas um pretexto para irmos para outro lugar, e a verdade é entender a ação de Davi, e entender que essas pessoas, elas também clamaram a Deus, elas também buscaram a Deus, elas se derramaram na presença de Deus, muitos fizeram votos a Deus, muitos colocaram todas as suas fichas de forma espiritual, também esperando a cura dessas pessoas, mas elas partiram. Pastor, por quê? Porque Deus é mau? Não, Deus é bom e é bom o tempo todo. Aleluia, elas estão em um lugar melhor do que nós e nós bem sabemos disso, mas como eu comecei essa mensagem, há no coração de muitos ainda um sentimento de peso, um sentimento de frustração, como se a sua oração simplesmente não fosse ouvida, porque na nossa vaidade nós esquecemos que acima dos nossos projetos estão os projetos de Deus. Amém, meus amados? Para que Deus dê graça, para que eles se ergam, para que não desvaneçam na sua fé, para que possam continuar a caminhada, crendo e adorando ao Senhor, assim como Ele merece. Essa é uma palavra que nos traz a consciência, a realidade. Então que possamos orar nesse momento, para que o consolo que eu e você não podemos dar, o Senhor Ele possa visitá-los e trazer esse consolo aos seus corações. Deus, em nome de Jesus, na Tua presença, ainda na Tua majestosa presença, nós Te apresentamos, ó Pai, todos aqueles que têm sofrido com a dor da partida, que têm, ó Pai, Senhor da glória, em seus corações um sentimento de que as palavras cessaram e exauridas estão as suas forças, mas que o Teu Espírito Santo, ó Pai, assim como na vida de Davi, os ergam, ó Deus poderoso, e que eles possam se erguer pela Tua misericórdia. Tu, ó Pai, que com a Tua destra poderosa ergue o abatido, que eles sejam erguidos, vestes novas, ó Pai, que possam entrar no templo, que possam Te adorar em leveza de espírito, compreendendo que o melhor já foi feito por eles na cruz do Calvário. Ó Deus eterno, que eles possam compreender que há um tempo, ó Pai, determinado por Ti, ó Deus poderoso, e que eles possam compreender, ó Deus eterno, que ainda há uma obra a ser realizada por eles, ó Pai, e que assim eles possam continuar na Tua presença, Te amando, Te exaltando, Te adorando, ó Pai, e não ligando, ó Deus eterno, para aqueles escarnecedores que ao lado escarnecem, mas que possam, ó Pai, como Teu Filho amado, desprezar a afronta e assim vencer a cruz, e assim como Ele assentou-se à destra do trono, ó Deus, que nós possamos estar na glória contigo eternamente. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.